Vamos lá. Bom, gente, voltando a gravar. Tô aqui pra falar sobre algumas coisas pra vocês. E acho que vale a pena a nossa reflexão. A primeira delas é o quanto nós queremos mudar, reclamamos, direcionamos pensamentos, falamos muitas coisas, julgamos muitas pessoas, muitas atitudes, mas quanto a gente não é efetivo nesses julgamentos, nesses apontamentos. Muitas vezes a gente julga o nosso governo, julga o que acontece, julga as coisas que acontecem na nossa vida, mas a gente não faz o mínimo pra ser diferente, sabe? Não faz o mínimo pra que isso mude. Quando a gente fala de corrupção, por exemplo, a corrupção não é só o cara que rouba lá em cima, no poder. Toda forma ilegal que você haja é uma forma de corrupção. Então, quando a gente julga um ato de corrupção, a gente tem que ser ao mesmo tempo coerente para nos julgar, olhar para si e nos julgarmos também corruptos. O exemplo mais banal que eu sempre uso em corrupção é numa fila. Se você corta a fila, você é corrupto. Você não está seguindo com respeito ou com uma ordem justa de ser. As pessoas que chegaram antes, elas por justiça têm o direito de chegar antes que você, ou de ter o benefício antecipadamente. Agora, vamos colocar junto. Nós preferimos demorar mais, chegarmos atrasados, mas cortamos fila, porque não, cortar fila não tem nada demais, não vai afetar, e afeta sim. São as pequenas atitudes do nosso mundo que fazem e refletem no mundo dos outros. Quando algo vira moral, e moral é tudo aquilo que é comum dentro de um círculo social, quando algo se torna moral, ela costuma não passar pelo filtro da razão. Vamos dar um exemplo de moral. A moral é tudo aquilo que as pessoas fazem em determinados grupos e é aceito. Então, se no meu grupo é moral, for uma coisa saudável e as pessoas aceitarem, por exemplo, ser homofóbico no meu grupo, então as pessoas que estão no mesmo grupo, acatam isso como uma moral, porque o grupo decidiu. Um exemplo mais direto é quando existe a pena de morte, por exemplo, ou apedrejamento em praça pública. No Oriente Médio isso é completamente moral, porque a cultura fala e dispõe dessa moral. Agora, se nós falarmos de apedrejamento em praça pública aqui no Brasil, isso é completamente amoral. Então, as regiões, os locais, o grupo de pessoas envolvidos fazem a moral daquele círculo. Mas existe um problema muito grande em cima disso, né? Nós temos no Senado ou em qualquer lugar, em qualquer instituição que nos represente, nós temos nada mais, nada menos do que o reflexo das nossas atitudes. Se existem pessoas hipócritas, se existem pessoas com ideais distorcidos, se existem pessoas corruptas, se existem pessoas que não ligam nem um pouco para o que as pessoas pensam, para a opinião dos outros, isso é reflexo da nossa irresponsabilidade e da nossa comodidade. Nós não nos mexemos para que isso mude. Eu só aponto o outro para que ele mude, para que ele, representante, faça diferente. Só que o representante só existe por causa da nossa comodidade. Não existe outro motivo. Se cada um fosse responsável pela sua função e pela sua vida, tivesse respeito pelo outro, tivesse as necessidades compreendidas como universal, nada disso iria precisar. Um representante só existe porque nós não conseguimos nos autorrepresentar. Nós nos acomodamos nas nossas coisas e preferimos que alguém assuma a nossa postura de cidadão, assuma a nossa postura de vida.
Nós temos o péssimo costume de não nos responsabilizarmos pelos atos que acontecem, de não vermos que o problema também está conosco. Isso é muito preocupante. Muito preocupante porque não existe mudança geral sem uma mudança individual. Um conjunto só cresce se cada indivíduo desse conjunto está crescendo. Se não é aparência. O objetivo nosso também é de progresso. A humanidade vem progredindo há muito tempo. E ela não parou. E também não vai parar. Só que ela está muito atrasada. Muito atrasada não intelectualmente. Intelectualmente nós somos inteligentes. Nós temos muita facilidade de muitas coisas. Temos pesquisas profundíssimas dentro da ciência. Só que essas mesmas pessoas e as mesmas pessoas que pesquisam, elas não conseguem, por exemplo, sorrir, olhar pro lado, abraçar alguém, ter um contato afetivo. Isso é muito preocupante. Até onde a inteligência vale a pena? Até onde essa cultura vale a pena? E aí vai meu apelo pra vocês. Até onde estudar demais, ter dinheiro demais, ter a classe social aceitável vale a pena? Se a gente não consegue falar um te amo pra mãe, respeitar os nossos pais, os nossos filhos, onde está a coerência nisso? Então, cada vez mais eu me pego nisso. A minha responsabilidade com o mundo é muito grande, porque não é o seu mundo, e nem o mundo da minha família, nem só o meu mundo, é o mundo de todos. Quando a gente pensa em todos, é em todos mesmo. Às vezes um ato meu pode refletir em alguém em outro país. Uma postagem, uma fala, esse vídeo pode ser repercutido e repercutido em vários países e gerando uma reflexão em vários lugares. Ou não, pode ser refletido em uma pessoa e essa pessoa, em forma de atitudes, mudar o ambiente dela. O que eu quero dizer também com isso tudo é que a gente se prende muito nesses julgamentos. E esses julgamentos, eles só existem porque a gente tem uma péssima mania de segregação. Eu gosto muito de uma palestrante chamada Anete Guimarães. E ela é bem direta quando ela diz que a nossa postura é exatamente assim. Primeiro eu, depois os meus. E o resto, nada. O nosso egoísmo é tão grande porque na hora de defender alguém, eu não defendo pelo todo. Eu defendo pelos meus interesses e pelos interesses dos que estão perto de mim. Dentro da política, as pessoas eleitas não estão lá para defender uma população. Dentro de uma cidade, elas não estão lá só defendendo a universalidade, a cidade como um todo. Elas são eleitas por pequenos grupos. E elas direcionam a sua política por esses pequenos grupos. Isso é muito triste. A gente vê uma degradação na escala social, na organização social, porque os interesses vêm acima do que aquilo que você está ali fazendo. O seu interesse vai acima do que o respeito pelo próximo. O meu carro, o meu tênis é melhor, eu vou fazer isso por mim, só por mim. Não que a gente não tem que fazer por nós, de forma alguma, mas é que a gente está num ponto que nós só fazemos por nós. A gente não pensa mais nos outros. A gente não pensa. É automático. Ficamos acomodados. Se o outro faz alguma coisa errada e eu tô vendo, eu vou deixar ele fazer. Porque não é a minha responsabilidade. Tudo bem, não é a sua responsabilidade pelo ato, mas é sua responsabilidade sim mostrar ou pelo menos tentar direcionar para que aquele ato não aconteça. A gente é hipócrita. Muito hipócrita. E a gente se fecha nessa hipocrisia colocando barreiras sociais, muros onde a gente se enfia dentro da moral daquele grupo, que a gente se encontra e esquece do universo, esquece das pessoas que estão ao lado, que existem em outros lugares. Nos prendemos em uma parede chamada religião, nos prendemos em uma parede chamada tribos, nos prendemos em uma parede chamada partido político, uma parede chamada cidade. Essas paredes só segregam o nosso mundo. Elas são muito prejudiciais. Cada vez que a gente fecha a porta para alguém, seja para qualquer pessoa, a gente está contribuindo negativamente para a harmonia universal. Quando a gente acredita que só dentro das pessoas da nossa religião, que é só vivendo aqui
que eu vou fazer o bem, ou que eu vou ser melhor, ou que eu vou viver com plenitude, a gente está sendo irresponsável com todas as outras pessoas que existem. Porque existem muitas outras pessoas que precisam de você, que precisam às vezes do seu sorriso, da sua forma de falar, da sua expressão, da sua música, do que você faz de melhor. E quando você restringe isso, você está sendo irresponsável. Você está sendo hipócrita com aquilo que você acredita, com os seus ideais. Então, o que vale mais? A gente ficar dentro disso, desse sistema que a gente mesmo criou e que a gente está sofrendo como reflexo? Ou a gente vai fazer diferente? Ou a gente vai aceitar que a moralidade seja imposta de cima para baixo? A gente vai aceitar que as nossas responsabilidades individuais sejam substituídas por alguém que detém o poder? Até quando essas pessoas vão tirar o nosso direito de pensar, de se expressar e de fazer diferente? Elas só vão continuar lá enquanto nós não nos mexermos, enquanto nós continuarmos acomodados. Infelizmente. A mudança, ela não acontece de uma hora para outra, e nem de fora para dentro. É sempre de dentro para fora. Então, quando eu decidi gravar isso, é pela minha indignação. Quando a gente se fecha em grupos, a gente acaba não reconhecendo que os outros e que o outro também tem tantas dores como eu, também sofre tanto quanto eu, também tem dificuldades tanto quanto eu, também tem aptidões tanto quanto as minhas. E a gente acha que só a gente, é só o nosso grupo que é bom e que serve. Mas não! Cada um tem seu papel, cada um tem sua importância. E respeitar, compreender e conviver com isso faz parte de um ser responsavelmente universal. E essa busca que a gente tem que ter não é alguém mais que ninguém. As representatividades não devem ter um tom de superioridade. Nós somos horizontais, individualmente diferentes, mas todos horizontais, com dificuldades, dores, sofrimentos, alegrias, felicidades. Será? Felicidades não, mas alegrias, convivências, trabalhos, amores. Então, por que a gente ainda continua segregando? Por que a gente ainda continua pregando que não se deve fazer isso ou aquilo? Sendo que o que importa não é a forma, o que importa é a essência. O que importa é a intenção que a gente dá dentro das coisas. E todo esse julgamento, mesclado com a nossa hipocrisia, mesclado com a nossa falta de essência, falta de preocupação com a nossa evolução moral, essa importância exacerbada na evolução intelectual, porque superior, eu sou culto, eu detenho mais conhecimento, então socialmente eu tenho status a mais. Enquanto a gente continuar se prendendo nisso, infelizmente, a gente vai patinar. Essas palavras são de alguém que se preocupa muito e que tenta a todo momento fazer diferente. As minhas atitudes eu tento sempre colocar nesse padrão. Por mais egoísta que eu ainda seja, por mais pensamentos nos meus que eu ainda tenha, com grande sinceridade que eu falo isso pra vocês. Que essas barreiras não são mais necessárias. Na verdade elas são, mas elas não deveriam. Porque nós conseguimos, já temos capacidade de não precisarmos dessas barreiras. Queria que vocês pensassem, comentassem e se expressem. A expressão é a melhor forma de mostrar aquilo que sente. E tudo é expressão. O fato de você não comentar, você também está se expressando. Omissamente, mas está se expressando. O fato de você não raciocinar ou refletir sobre isso também. Uma frase bastante interessante que eu ouvi um dia, que a gente estava numa decisão de entrar ou não em uma greve dentro da faculdade, e um professor meu falou assim: a partir do momento que vocês decidirem pela greve, vocês estão tomando uma decisão e sofrendo as consequências dessa decisão. E a partir do momento que vocês decidem não entrar na greve, vocês também estão tomando uma decisão e têm que arcar com as responsabilidades dessa decisão. Fiquem bem
e até a próxima.